essa semana com a minha esposa. Para quem não sabe, eu fiz parte dessa igreja no ano de 2001, mais ou menos. Era uma igreja pequena ainda, não era esse templo maravilhoso, vamos dizer assim. Eu e meus primos, e um irmão e 2 primos, nós íamos de bicicleta do Morro do Cipó até esta igreja. E eu me recordo muito bem do irmão Antônio, né, que fazia os estudos bíblicos em casa. E hoje, estando aqui, vendo essa igreja grande, né, creio que aqui não estão todas as pessoas devido ao retiro espiritual, né? Então, irmão, para mim é muito gratificante. Agradeço o convite e também agradeço o irmão pela mensagem musical, pela oração da Vera, que realmente nós, no tempo que nós vivemos, precisamos muito de um reavivamento e uma reforma. E o principal, que isso não fique no papel, não fique em projetos, que realmente seja um reavivamento espiritual. Para quem não sabe, como a irmã falou, me chamo Edinho, meu nome mesmo é Edson, outros me chamam pelo apelido, que é Edinho, não tem nenhum problema, certo? E eu faço parte da Igreja de Boa Esperança, junto aqui com a família do Everaldo, né? A gente congrega em Boa Esperança e temos um ministério no Maracanã, que é Ministério de Evangelismo e Preparação. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Aqueles livros que estão ali, livros do Grande Conflito, que chegaram? Então, já está aí para a gente poder fazer esse trabalho, né? Conscientizar as pessoas, né, dos eventos futuros que vão acontecer. Irmãos, dito isso, vamos fazer o seguinte. Irmãos, alguns aqui já ouviram essa mensagem da qual eu vou pregar. Peço aos irmãos que, aqueles que já ouviram essa mensagem, que não desconsiderem essa mensagem por já ter ouvido ela. Os irmãos possam ter bom senso, e assim como os outros irmãos que nunca ouviram, que possam ouvir, e a gente ouvindo 1 ou 2 ou 3 vezes, desde que seja uma palavra de Deus, que seja aceita, né? Irmãos, é o seguinte, como eu disse, eu congreguei em 2001. Irmãos, eu não sou batizado em nenhuma outra igreja, nem na católica, nem protestante, pentecostal, em nenhuma outra igreja. Eu me batizei unicamente, exclusivamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os meus pais, eles tinham essa mentalidade, meu pai e minha mãe de procedência católica, eles chegaram a um determinado momento em que eles decidiram não batizar mais eu e o meu outro irmão, que são os mais novos, e deixaram para que a gente pudesse escolher a religião. E eu decidi, no ano de 2001, eu tinha 11 anos de idade, decidi me batizar. Não me firmei na igreja, acabei saindo e voltei em 2014. Irmãos, tenho que ser honesto com os irmãos. Muitas coisas mudaram desde então, inclusive na igreja. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Irmãos, vai ser uma mensagem talvez que você não vai gostar de ouvir algumas coisas, já vou logo avisando. Talvez você vai se sentir desconfortável com algumas citações, já também vou logo avisando. E peço a você o seguinte, que você ouve essa mensagem, não interrompa a mensagem. No final, eu vou estar cumprimentando os irmãos com educação. E se você tem alguma coisa a falar, alguma coisa a perguntar, eu estou à disposição, não há nenhum problema. Porém, não me interrompa a mensagem para que não fique aquela dinâmica, porque isso é uma pregação, não é uma dinâmica. Muito bem? Concordamos desta forma? Louvado seja Deus. Eu quero, antes de abrir, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Feche seus olhos neste momento e vamos orar. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Que esta igreja possa também ter um espírito de entrega. Que neste momento, os Teus anjos possam
proteger este local santo. Que nenhuma outra voz seja ouvida senão a tua. Que neste momento eu diminua e o Senhor cresça. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Nove e 27. Romanos, capítulo 9, versículo 27. Alguém gostaria de ler? Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amém. Obrigado, irmão. Eu vou ler novamente. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Irmãos, ali diz o seguinte, podemos ler assim também. Mas relativamente aos adventistas do sétimo dia, deles clama Isaías. Ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos uma mentalidade de que basta você fazer parte da igreja para ser salvo. Mas sabemos o seguinte, é que o remanescente é que será salvo. E no decorrer dessa pregação, eu vou tentar usar o mínimo possível as minhas palavras. Amém. Eu vou fazer o seguinte. Quem conhece este livro? Eu vou tirar deste livro a identidade da igreja. O que a igreja diz sobre o assunto. Não é o pregador, não é o pastor, não é o Ted Wilson, não é o Leandro Quadros, não é o Michelson Borges. É a identidade da igreja. Nós vamos fazer o seguinte. Irmãos, começando aqui. Depois os irmãos podem pedir o livro, fazer a pergunta que você querer, não tem nenhum problema. Na página 215, diz o seguinte. O remanescente dos últimos dias não pode ser facilmente confundido. Eles têm sobre si a responsabilidade de proclamar justamente antes do retorno de Cristo a advertência final de Deus ao mundo, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Essa mensagem contém em si própria uma descrição do remanescente. Irmãos, todos aqui conhecem a história. A Igreja Adventista, ela surgiu no movimento 1844. Nós sabemos que antes de 1844 teve o movimento milerita, que ali foi pregada a primeira mensagem angélica, e depois do movimento milerita, que eles conheceram o sábado, que eles tiveram consciência do sábado, começaram a pregar o sábado, as pessoas foram rejeitando, foram ali pregadas, a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, as mensagens não foi aceita. E quando ia ser pregado a terceira mensagem angélica, que aconteceu em Minneapolis, 1888, nós conhecemos a história da igreja. O que aconteceu? A igreja não conseguiu pregar essa mensagem devido ao ego, ao egoísmo, devido ao amor próprio.
tinha um picuinha entre irmãos na época, que isso não fez com que o Espírito Santo fosse derramado, em 1888. Desde então, nós estamos para pregar essa mensagem. Nós vamos pregar novamente a primeira, a segunda e enfatizar a terceira mensagem angélica. E agora vamos fazer o seguinte. O Apocalipse diz que os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, característica do remanescente. Irmãos, vamos ver aqui rapidamente. Fé de Jesus, o que isso significa? Diz assim: o povo remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante àquela que Jesus possuía. Eles refletem a inabalável confiança em Jesus e em Deus e na autoridade das Escrituras. Pergunta: você se identifica com isso? Essa é uma característica do remanescente. Você se identifica? Você crê na autoridade das Escrituras? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Se na Bíblia diz que devemos tomar uma posição X ou Y, mas de repente o pastor diz o contrário. O pastor chega e diz: olha, não, mas não funciona bem assim. As coisas talvez ganharam um rumo diferente. Eu pergunto, o que prevalece? O assim diz o Senhor? Sabe? A gente, eu repito, fazer parte da igreja remanescente não significa que somos remanescente. O remanescente, ele crê na autoridade das Escrituras. Irmãos, Martinho Lutero, ele tinha um princípio que a igreja adotou, que é sola Escritura. Ou seja, quando uma pessoa ia confrontar Martinho Lutero devido às 98 teses que ele pregou lá na Alemanha, e eles apresentavam a tese, a igreja católica, diga-se de passagem, a igreja romana talvez, diz assim, dizia que, mas a igreja, mas o catecismo, não, mas Martinho Lutero, não, mas é só a escritura é sagrada. Como assim? E muitas vezes hoje acontece o mesmo, acontece a mesma coisa. A palavra diz uma coisa, mas daí a gente muitas vezes, como adventista do sétimo dia, falamos o seguinte: não, mas a igreja pensa assim. Sabe? Precisamos ver alguns conceitos. Precisamos refletir em algumas coisas. A identidade da igreja ainda diz que é só a Escritura. Isso é fato. Continuando aqui, os mandamentos de Deus. Olha o que diz aqui, o nosso material. A igreja não mudou. Que página? 216. Diz assim, o segundo item, os mandamentos de Deus. Olha só. A genuína fé em Jesus compromete o remanescente a seguir o seu exemplo. João explicou: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Uma vez que Jesus guardou os mandamentos de seu Pai, eles também obedecerão aos mandamentos de Deus. Irmãos, logo embaixo diz assim, particularmente em vista de serem eles o remanescente, suas ações devem harmonizar-se com a sua profissão. De outra maneira, essa não tem qualquer valor. Não adianta você falar que guarda os mandamentos, não adianta você falar que é adventista, se você não andar de acordo com a sua profissão, não adianta. Irmão, você já parou para analisar uma coisa? Aconteceu comigo, talvez com você também. Irmão, quando você dá estudo bíblico, a pessoa tem uma ficha batismal a preencher. Sim ou não? É lógico, ela tem. Irmãos, o que diz ali naquela ficha? Quais são os itens que estão ali? Você já parou, depois de não sei aqui quantos anos de igreja cada um de vocês tem, e você pega a ficha hoje e você lê. Irmãos, você professou fazer aquilo publicamente diante de Deus. Você falou diante de Deus e da igreja que você aceitaria aqueles itens. E hoje, depois de muito tempo nós ter olhado, talvez para essa profissão, será que nós ainda praticamos aquilo que professamos? Ou será que isso ficou uma fábula?
uma utopia? Eu não sei, sabe? E pior ainda, eu tenho que falar aqui o seguinte: eu já dei estudo bíblico para as pessoas e orientei através do estudo bíblico e da ficha batismal. E alguns obreiros, evangelistas e até pastores desfizeram tudo que estava na ficha batismal. Não vou dizer tudo, mas boa parte do que estava ali. Ou seja, ali diz que para pessoas, o candidato ao batismo tem alguns requisitos que precisa preencher. Mas chega na hora, não tem nenhum problema. Isso aqui não dá nada. Sabe? Precisamos voltar à identidade da igreja. Irmãos, continuando, o terceiro item, testemunho de Jesus, olha o que diz aqui. O testemunho de Jesus como define como espírito de profecia, o remanescente, será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado pelo dom de profecia. O remanescente, ele é conduzido, não diz que ele aceita, diz que ele é conduzido, é o que está na identidade da igreja. Irmãos, duas coisas, ou a identidade da igreja está errada, ou ela está certa. Irmãos, o espírito de profecia, hoje, ele tem passado como uma conselheira. Irmãos, conselheiro qualquer um pode ser. Psicólogo pode ser, eu posso ser, profeta não. Profeta é diferente. Profeta é guiado por Deus, não 24 horas, mas quando ele fala escrito ou por cartas, ele é guiado por Deus. E o espírito de profecia, quer você aceite ou não, está no mesmo grau de inspiração da Bíblia. Ele é inspirado tanto quanto Isaías, tanto quanto Jeremias, tanto quanto Apocalipse, tanto quanto os Evangelhos. O espírito de profecia é e sempre vai ser uma característica do remanescente. Continuando. Irmãos, vamos agora para a missão do remanescente. Vimos a característica do remanescente. Vimos que o remanescente não basta você se batizar na igreja. Não basta você professar que é remanescente. Não basta você professar que você guarda os mandamentos de Deus. O remanescente, ele pratica aquilo que ele prega. Primeira mensagem angélica, você encontra em Apocalipse 14, do 6 ao 7. Diz assim: eu não vou ler, ali para nós não demorarmos muito. Irmão, nós não temos, você vai no tempo necessário, não é para você obedecer aquela das 2 horas, a gente não está seguindo. Eu não tenho um tempo aqui, então. Segue o teu. Tá. O teu sermão tem um tempo determinado. Tá, eu tenho, sim. Não, Segue o teu tempo. bom saber. Obrigado, irmão. Olha só, na página 218, veja bem. No segundo parágrafo diz assim, ó: o primeiro anjo simboliza o remanescente de Deus conduzindo o evangelho eterno ao mundo. Essa mensagem chama o mundo ao arrependimento, exorta a todos a temer ou reverenciar a Deus e dar-lhe glória ou honra. Fomos criados para esse propósito e podemos dar honra ou glória a Deus por meio de nossas palavras e ações. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória. Porque é chegado a hora do seu juízo, e temer a Deus e dar-lhe glória não é por medo, é por respeito, por honra a Ele, pelo que Ele é: Criador, mantenedor e muitas outras coisas. Ele é o único Deus. Por isso, nós, como criaturas dele, fizemos isso. É simples assim. Eu queria falar sobre um assunto que é bem interessante. Eu tenho aqui o manual da igreja. Não sei quantos aqui estudam o manual. Eu gosto muito de estudar o material da igreja. Eu queria falar sobre um ponto aqui. Eu quero dizer o seguinte: não tem problema nenhum você ter pensamento diferente. Certo? Não tem problema nenhum você concordar com o que eu vou ler aqui. Mas agora, eu vejo um problema em nós rejeitar a identidade da igreja. Diz assim:
A música sacra é uma parte importante do culto. A igreja deve exercer com cuidado ao escolher os membros do coral ou outros músicos para que representem corretamente os princípios da igreja. E olha o que diz mais. Ela diz que a pessoa que a igreja tomará com grande cuidado na seleção dos líderes da música, e escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que protejam a música adequada para todos os cultos e reuniões. E diz também que a pessoa que vai cantar, ela deve ser exemplo de modéstia na aparência pessoal. Caso contrário, ela não pode. É o que está aqui. A igreja mudou? Está aqui. É aqui o material da igreja. E outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Irmãos, temer a Deus e dar-lhe glória, essa mensagem, irmãos, nós precisamos reverenciar o nosso Deus na igreja. E devemos sim se apresentar com modéstia e bom senso. Essa doutrina não mudou. Irmãos, e outra coisa que eu vou dizer para vocês. Irmãos, nós não podemos mudar de roupa assim como mudamos de ambiente. Ou seja, eu devo ser cristão na igreja, me vestir adequadamente na igreja, mas lá na praia, essa doutrina ela acaba. Não existe. Não, se eu vou no shopping, eu vou me vestir com uma roupa diferente, porque eu vou ao shopping. Eu vou na praia, então eu vou me vestir como uma roupa típica. Irmãos, modéstia e bom senso, ela é na igreja, ela é na praia, ela é no shopping, ela é em casa, ela é em qualquer lugar que você se apresentar. Isso é modéstia e bom senso. Não estou falando para você, o irmão está falando da saia, não estou falando de saia aqui. E não estou falando também se o homem deve se vestir de uma forma ou de outra. Estou falando em modéstia e bom senso. Isso eu digo para você, homem, e para você, mulher. A mulher deve tomar cuidado, e o homem também. Do joelho até esta parte aqui. Irmão, o irmão não pode colocar uma linha. Pode sim. A igreja, ela diz que devemos tomar cuidado com as partes sensuais do corpo do homem e da mulher. E ponto final. Irmãos, continuando, diz assim. A segunda mensagem angélica, como eu falei, diz assim, ó. A segunda, né? Caiu Babilônia, todos aqui conhecem, né? Em Apocalipse. A mensagem do segundo anjo expõe a natureza universal da apostasia babilônica e de seu poder coertivo, dizendo que ela tem dado a beber de todas o vinho da fúria e da prostituição. Ou seja, ensinamentos heréticos, heresia, falsos ensinamentos, pagãos. Irmãos, veja bem, olha só. Se nós pegarmos hoje, alguém aqui, eu tenho o texto ali, mas nós não vamos ler, eu posso passar para os irmãos. Ellen White, ela orienta o seguinte, que os santos, quem são os santos? Nós. Devemos ter plena convicção e consciência do estado dos mortos. Porque eles vão aparecer futuramente. Já ouviram falar isso? Sim, né? Irmãos, eu achava que era para os de fora. É também, mas é para os de dentro. É para nós que ela está dizendo. Ela está dizendo que nós temos que ter consciência do estado dos mortos, porque eles vão aparecer para nós como falsas doutrinas. E a imortalidade da alma é uma doutrina católica. E outra doutrina católica, são duas, que a Igreja Católica tem trabalhado com força, e é a santificação do domingo. Imortalidade da alma, santificação do domingo. E vocês já ouviram aquela parte que Ellen White ela fala, também tem o texto, eu só não coloquei para nós não demorarmos muito, que ela diz o seguinte, que será pregado a santificação do domingo nos púlpitos da Igreja Adventista. Por que eu estou dizendo isso? Que é o seguinte, a gente vai abrindo espaço para uma heresia, espaço para uma segunda heresia, espaço para uma terceira heresia, e isso entra na igreja e acaba por tomar conta dela, e temos que tomar cuidado,
o remanescente não aceitará isso. Irmãos, continuando a terceira mensagem angélica, que é a mais importante, peço aos irmãos que tenham muita humildade e cautela. E também peço isso para mim. Ela diz assim: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado. Vocês já pararam para analisar o seguinte? Essa mensagem, ela começa com uma ameaça. E diz assim: não importa se você é adventista, não importa se você é presbiteriano, não importa se você é ateu, não importa quem é você, qual é a sua origem. Se você aceitar, você vai ser, diz aqui, beber do cálice sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre. Irmãos, isso é muito sério. Ellen White, ela viu, melhor dizendo, em uma visão, adventistas do sétimo dia. Provavelmente, ela fala, não usa esse nome, mas que guardaram o sábado e abandonaram. E ela viu que eles tinham abandonado e receberam os flagelos. E eu queria fazer o seguinte, queria pedir os irmãos ali, acho que tem o texto. Eu queria fazer uma oração antes de ler esses textos. E só vou esperar o irmão colocar ali, colocar na ordem correta. Pode passar para o outro. É o último daí. Então vamos começar ali. Pode colocar esse daqui, ó. Isso, obrigado, irmão. Muito bem. Irmãos, rapidamente eu quero fazer uma oração. Você fecha seus olhos neste momento. Oremos. Querido Deus, neste momento nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Que o Senhor possa nos resgatar de onde estamos espiritualmente. Que a Tua palavra possa falar com cada um de nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, vocês notaram que eu usei muito pouco as minhas palavras e quero continuar até o fim desta forma. Preste atenção. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Vocês já vão entender por que eu estou lendo esse texto. Irmãos, quando a chuva serôdia vai cair? A chuva serôdia, você já ouviu falar, a chuva serôdia vai cair no momento certo, a chuva serôdia vai cair, você já ouviu falar de tudo. Eu também já tinha ouvido falar de tudo. Mas o texto diz que ela vai cair, é o que está lá. Olha só. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. A chuva serôdia só vai cair na sua vida e na minha vida, por mais que dizem o contrário. O texto diz que é quando nós nos purificar e vencer toda a contaminação. A chuva serôdia vai cair quando nós fazermos o evangelismo. A chuva serôdia vai cair quando nós construirmos outra igreja. Não é o que está ali. Ali diz que é quando nós nos purificar de toda a contaminação. Pode passar para o próximo. Agora vamos voltar ao selo de Deus. Se aquele que vai ser atormentado é que vão receber a marca da besta, então vamos fazer o seguinte: eu quero receber o selo de Deus. Certo? E olha só. Nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Eu vou ler de novo. Nenhum de nós receberá o selo de Deus
enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. O selo do Deus vivo vai ser colocado naqueles que se assemelham a Cristo no caráter. Pode passar o próximo. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Estou usando o texto, não estou falando, estou lendo o texto. Irmãos, eu quero ler aqui sobre essa questão. Olha o que diz aqui nosso material. Diz assim: o dom do Espírito deveria funcionar continuamente ao longo da história, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta é, pois, uma das principais características do remanescente. É o que está aqui. É o que está escrito aqui. Irmãos, sabe, olhando para tudo isso, é impossível eu e você receber o selo de Deus. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Amém. Irmãos, no tempo de Noé, nós achamos assim que as coisas fluíram naturalmente. Irmãos, na época, quando Noé pregou que ia chover, ia haver um dilúvio, irmãos, eles olhavam para Noé, ridicularizavam Noé. Irmãos, ninguém tinha visto chover, era impossível. Uma vez eu recebi um obreiro na minha casa, ou melhor, um comportor, e a gente estava falando sobre escatologia, e ele chegou para mim e eu falei para ele o que eu acreditava, com base no texto, sobre especificamente esse texto aí. E ele falou para mim o seguinte, e eu vou falar aqui, ele disse assim, ó, cuidado com esse texto. Ele disse para mim, deu por quê? Porque é impossível. Daí eu disse, não, mas é impossível mesmo para mim e para você. Somente com a graça, com o poder de Deus, nós vamos conseguir. Daí ele disse que não era possível. Daí no decorrer da conversa, ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, nós já estávamos conversando e ele falou o seguinte, ele disse que não deveríamos focar tanto em montar igrejas, ou seja, deveríamos espalhar o Evangelho. E eu disse, tudo bem, eu respeito a tua opinião, não tem problema, eu creio que devemos sim espalhar o Evangelho. Deus disse, mas olha, nós temos que tomar cuidado também, porque nós temos que ter igrejas. Quem é que vai receber as pessoas? Tem que ter a igreja. Daí dizendo que não, e etc. e tal. Daí ele assim, mas uma pessoa consegue espalhar o Evangelho para todos, como Paulo. E eu disse, é verdade. Daí ele assim, mas não por nós mesmos, pelo poder de Deus. Eu digo, mas pois é, como é que pode? Daí ele deu assim, daí ele disse o seguinte, ele disse, nós podemos voar pelo poder de Deus. Eu disse, tu acredita que pode voar? Eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa com o teu caráter, desde que você se entregue ao Senhor. Amém. Irmãos, essa questão, há muita polêmica hoje sobre a questão da vitória sobre o pecado. Nunca preguei sobre isso, não tenho intenção. Mas irmãos, até onde vai o limite do poder de Deus? Se você é um alcoólatra, você pode deixar de ser? Se você é um viciado, um ladrão, um adúltero, um efeminado, você pode deixar de ser? Qual é o limite para Deus? Encontrasse? Eu não. Eu não encontrei. Sou bem sincero em falar. E eu sei que eu tenho muitos defeitos de caráter. E eu sei que se eu me entregar, Deus vai me transformar. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre um tema agora que muito importante
e eu peço aos irmãos que tenham novamente muito bom senso, vai ser o último texto do Espírito de Profecia. Preste atenção no texto. Pode colocar, irmão. Como não receber o selo de Deus? Preste atenção. Diz assim: aqueles que se sentem chamados a se unir ao movimento em favor dos direitos da mulher e do vestuário reformado podem igualmente romper toda conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que assiste a um não pode estar em harmonia com o outro. As Escrituras são claras sobre as relações e direitos entre homens e mulheres. Irmãos, eu queria neste momento fazer o seguinte, sabe, em 1844, meados de 1844, até meados de 1855, surgiu socialismo, comunismo, marxismo, feminismo, espiritualismo. Movimentos. Irmãos, não pense você que é fácil falar sobre isso. Eu tenho recebido muita crítica e é muito difícil. A igreja adventista é a igreja remanescente, ponto final. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas nós temos que falar sobre alguma questão. Irmãos, não existe ordenação de pastor ou de ancianato. O movimento feminista trouxe muitas e muitas coisas boas em favor da mulher. Muitas coisas boas. Mas ela tem invertido alguns valores. Eu quero dizer a você o seguinte: direitos dos homens e direitos das mulheres, isso é imutável. Você não encontra, irmãos, sacerdotisa feminina na Bíblia. Você não encontra isso. Pode revirar a Bíblia. Não há nenhum problema. Pode estudar. Isso faz bem. Mas, irmãos, ideologia de gênero, isso faz o quê? Irmãos, não faz distinção entre sexo. Você escolhe ser o que você quer. Deus não definiu isso. Isso é uma construção social. E é a mesma coisa na igreja. Irmãos, acordemos. Acordemos, irmãos. Essa não é a identidade da nossa igreja. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas falando que, não, irmãos, eu queria dizer, eu conversei sobre isso com o pastor. Eu sou uma pessoa bem transparente. Assim, quando entra um pastor novo no campo, eu vou até ele, eu converso com ele, ele me conhece e eu conheço ele. Eu sou uma pessoa totalmente transparente. Se eu fizesse parte dessa igreja e estivesse em uma comissão de nomeação, eu seria bem transparente. Irmãos, quero dizer a você o seguinte, presta atenção, nós vamos encerrar sobre isso. O feminismo não exalta a mulher, ele rebaixa a mulher. Temos o machismo, é lógico que nós temos. Nós temos ao longo da história, é lógico que tivemos. Mas, irmãos, feminismo, socialismo, comunismo, todas essas questões, tudo isso, irmãos, é o mesmo pacote. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abrir a nossa mente. Eu oro para que abra a nossa mente. Sabe, irmãos, que Deus nos abençoe. E eu queria fazer o seguinte, para nós encerrar essa questão sobre o espírito de profecia, a terceira mensagem evangelho, presta atenção. Você pode nunca mais me convidar para vir pregar aqui, não tem problema. Não tem problema, irmãos. Vou continuar orando por você e pela igreja e por mim. Irmãos, cuidado com a alimentação. Irmãos, a alimentação, ela faz parte da mensagem, é o braço direito da terceira mensagem angélica. Se você tirar a alimentação fora, fica uma mensagem incompleta. Eu quero dizer para você o seguinte, eu aprendi, e eu vou dizer aqui, não tem problema, eu aprendi que adventista não toma café. Não quero saber se você toma, não estou preocupado com isso, eu aprendi que adventista não toma café. E eu digo para você, ainda acredito que a igreja não mudou. Eu mudo,
porque eu sou falho e pecador. E sou falho talvez mais do que você e qualquer outra pessoa aqui. Agora, eu creio que ainda não mudou. Irmãos, viva a identidade da igreja. Vai ser fácil? Não. Vai ter perseguição? Vai. Mas esse é o troféu. Este é o galardão. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando Jesus disse para os discípulos, ele disse o seguinte: quando ele deu a comissão, ele disse assim, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele diz isso, ele diz assim, cuidado que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Irmãos, nós vamos encerrar a mensagem. O que eu menos queria, e digo aqui abertamente para você, é o seguinte: que vocês não fiquem bravos comigo. Se você ficar, tudo bem, não tem problema, é um direito seu. Mas eu vou estar no final. Se você querer criticar a mensagem, não tem problema. Se você querer elogiar a mensagem, não tem problema. Vou continuar sendo amigo de você, a mesma coisa. Não é porque pensamos diferente que nós vamos ser inimigos. Certo? E para nós encerrar em Jeremias, eu queria terminar. Antes eu gostaria de pedir um hino. Agora são 11h25. Podemos ouvir um hino? Depois eu leio o último verso aqui e nós vamos para a nossa casa, tá bom? Eu queria ler o hino do Inário Velho, pode ser? 147. Eu quero que a igreja fique de pé. Nós vamos aqui louvar a Deus. Amém. Glória ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus, de dia e de noite. Para nós encerrarmos, diz assim, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para a vossa alma. Eu queria terminar com o seguinte: esta igreja não mudou. Esta é a igreja. É a mesma doutrina,
É a mesma igreja de Noé, é a mesma igreja de Paulo, é a mesma igreja dos discípulos, é a mesma igreja de João Batista, é a mesma igreja e vai ser até o final. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe, e peço aos irmãos que, se em alguma palavra eu tenho ofendido você, eu peço minhas desculpas, e peço aos irmãos que tenham um bom sábado, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede aos teus filhos. Obrigado, Senhor, por todo sábado nós estar reunidos para ouvir a tua palavra. Aquebranta o nosso coração, abre os nossos olhos e que possamos tomar decisões em nossa vida, porque o Senhor está voltando. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.